Resisto no fato. Resisto ser um buraco na história. Sou a busca da paz pelos braços da luta. Esta é a minha conduta para que seja meus próprios seios, meus desejos, meu útero, a minha vagina. Para que eu tome conta, para que eu tome a alforria das mãos daqueles que se dizem senhores. Que seja meu corpo. Que seja minha a força do meu trabalho. Para que seja minha a minha vida. Sou mulher. Sou uma em milhares que vive a mesma dor de ter como inimigo o machismo que nos mata Maria, que nos mutila Raimundas, que nos escraviza Joanas, que nos condenam, nos negam, nos empobrecem Catarinas, Marlietes e Elisas. Não sou uma, somos várias, que o Papa amaldiçoou e o capitalismo disse amém. Mulheres batizadas no sêmen que jorrou no estupro do nosso corpo, pelo pai, pelo marido, pelo mercado. Somos várias, proprietárias de nada. O Estado não nos reconhece. A igreja não nos reconhece. A família não nos reconhece. Mas nós nos reconhecemos. Sabemos das nossas diferenças e entendemos as nossas necessidades de mudar, radicalizar as ideias, transformar nós mesmos e mudar o mundo. Poesia de Lídia Rodrigues. Gente, boa noite. Ó, que a gente já treinou de manhã. Boa noite. Boa noite. Aê. Todo mundo se alimentou, tomou ali um mucunzá, caldinho de ovo. Bora se animar que hoje é sexta-feira. E é o maior prazer, né, de receber companheiras e companheiros nesse evento, né, promovido pelas mulheres negras e populares. Este é um projeto que é tocado, né, de várias mãos. Temos duas organizações que tem que ter, né, para assumir, digamos, burocraticamente a direção, né, digamos, administrativa ou condutora, que é a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, e o SOS Corpo, que já é também antigo conhecido e parceiro do movimento de mulheres, né? Não só parceiro, mas atua, né, na defesa dos direitos das mulheres. Então, eu queria dar as boas-vindas, né? Este evento ele está sendo conduzido, né? É uma atividade dentro do encontro, né, que nós estamos realizando com 12 estados, que são os 9 estados do Nordeste, mais o Amapá, que está aqui presente. Cadê as companheiras do Amapá? O estado do Pará, o estado do Tocantins e a galera do Nordeste. Levanta aí. Então, essa é uma iniciativa que a gente está, né, desde quarta-feira que as companheiras chegaram, muitas vindo, né, de comunidades, de quilombos, de territórios indígenas, da cidade. Então, a gente está 2, 3, e ainda temos o dia de amanhã, realizando esse encontro. E eu não quero falar muito. Hoje eu estou para passar a palavra. Mas seria importante a gente fazer um pouco de lembrança do momento, né, do último período que nós vivenciamos nesse Brasil. No ano passado, nós tivemos 2 momentos fortes para o movimento de mulheres, que foi a Marcha das Margaridas, né, em Brasília, e a Marcha das Mulheres Negras, né, que, pelo que eu me lembro, estava todo mundo lá participando. Nesse momento, foi um momento de fortalecimento da luta, da visibilidade, do empoderamento para as mulheres nesse Brasil. O que é que acontece? A gente chega o início desse ano enfrentando, né, um ataque, um golpe à democracia nesse país.
E isso é uma coisa que tem um rebatimento em toda a sociedade, em toda a sociedade. Para uns, ou para muitos, né, violento, para outros que estão se dando bem, né, nesse processo. É importante também a gente registrar que, nesse período, mesmo com as derrotas, né, mesmo que a gente tenha que fazer os desafios, nós também temos a certeza que nós vamos enfrentar e vamos superar, né? Mas é preciso organizar. A gente precisa ter momentos de reflexão, de fortalecimento, para que a gente continue nessa estrada, né? Então, é com essas palavras que eu quero dar as boas-vindas, é com essas palavras que eu gostaria de chamar as companheiras que vão compor esta mesa. A gente pensou de fazer uma fala que não vai ser muito longa, cada mulher a partir, né, da sua experiência. Esse foi um processo construído coletivamente. Então, foi eleita as pessoas que vão vir, a decoração foi feita por todas, a ciranda que fizemos lá embaixo. Então, toda a construção desse evento foi de forma participativa. Então, se sintam à vontade, né, para que a gente tenha um melhor resultado dessa atividade. Sabemos que vai ser pouco, porque a gente tem horário de terminar. A nossa ideia é que 8h30 todo mundo fique liberado para fazer seu relaxamento, né, da forma que melhor lhe convir. Então, para a gente, nesse momento, vamos ter aqui na mesa a companheira Valdecir Nascimento, que é do Grupo Odara, da Rede de Mulheres Negras do Nordeste. Gostaria de chamar a companheira Selenita, quilombola do Tocantins. A companheira Silva Camussa, velha guerreira. O velha é por culpa. Eliette, da Articulação Nacional de Pescadoras. E a companheira Priscila, do Fonajune. Como pode ver, a mesa, né, está assim, representativa. Poderíamos botar cadeiras, né, e mais cadeiras, né, porque cada uma tem uma história, cada uma tem uma área de atuação. Mas o que chegamos, né, no consenso é que essas hoje é que ia dar, digamos assim, uma palavra, uma conversa, que a ideia é que a gente estabeleça um diálogo. Então, não é aquela formalidade, né? Enfim, então a gente vai dar 10 a 15 minutos para cada uma. Depois, nós vamos abrir, né, para a manifestação da plenária. E aí a gente está querendo combinar com vocês se poderia ser 5 intervenções, né? Depois a gente avalia, de acordo com o tempo, se a gente pode abrir mais, porque a mesa, né, vai ter um tempo um pouco maior para poder fazer suas colocações. Pode combinar assim? Pode ou não pode, gente? Pode. Então, vou passar a palavra para a companheira Silvia. Ok. A gente fez um combinado com várias outras companheiras de representar uma fala conjunta. Então, a gente meio separou os temas aqui por onde a gente vai pegar. A gente está enfrentando, bom, antes de tudo, boa noite, né? E, primeiramente, Fora Temer, que é aquele jovem, como nos ensina aquele linda criança, né, da ocupação nas escolas lá, que ela foi dar uma entrevista para a Globo. E aí disse, primeiramente, Fora Temer, bom dia. E aí continuou a entrevista. Então, a gente está usando isso direto, porque é muito lindo, é a resistência das crianças. É muito legal estar com pessoas daqui da Bahia, gente que não está no encontro, companheiros, né, e companheiras. Nessa discussão de conjuntura, não é. Acho que talvez seja a primeira vez que eu participe de uma mesa de discussão de conjuntura só composta por mulheres. Então, isso já traz uma cara bacana, né? E a conjuntura vai ser lida na perspectiva das mulheres, né? Eu acho que a gente está com 2 problemas grandes e enfrentando bem os 2 problemas.
Primeiro é o crescimento da violência contra a mulher, inclusive com os últimos casos absurdos de estupro coletivo, uma conjuntura de acirramento da violência sexual contra as mulheres que a gente já vive há muitos anos, mas que tem momentos que se acirra muito, né? E a gente tem enfrentado isso com muita manifestação nas ruas, com muito protesto. Essa semana já teve 2. Aqui na Bahia eu sei que vai ter um amanhã de tarde. Do Rio foi lindo. Tudo quanto é canto está pipocando lugar, ou está pipocando manifestação. Enfrentando o machismo tremendo, né, porque vem a acusação de novo, responsabilizar as mulheres pela violência sexual, e enfrentando situações muito brutais. De outro lado, tem o próprio golpe, né? E a gente combinou que era muito importante a gente destacar o caráter machista e racista desse golpe. Em geral, as análises de conjuntura não destacam esses aspectos, né? Sim, a gente tem um golpe com a nova coalizão no poder. Para quem, se alguém aqui nessa sala ainda tiver dúvida, é legal lembrar, né? A Dilma foi afastada para julgamento, um presidente interino tirou todo o ministério dos partidos que ganharam a última eleição e botou no ministério representantes de partidos que perderam as 4 últimas eleições. Isso é o golpe. E, no dia seguinte, começou a mudar todas as políticas, dar cavalo de pau nas políticas e pegar outra direção. Isso é um golpe. Ele botou no poder, aproveitando o julgamento do impeachment, ele botou no poder uma coalizão de partidos que perdeu 4 eleições seguidas e que agora está nos governando sem ter ganho as eleições dos últimos 4 anos. Este é o golpe que o secretário Serra, o ministro Serra, que agora é o ministro das Relações Exteriores, já orientou todos os embaixadores do Brasil a explicar no exterior que não está havendo golpe no Brasil. Foi a medida dele de ontem, né? Depois dele já ter anunciado que vai voltar a trabalhar e se relacionar com os países tradicionalmente parceiros do Brasil, Estados Unidos, né? Isso a gente estava vendo ontem no nosso debate. Então, é um golpe, sim, é um golpe que tem um interesse econômico no pré-sal. Toda a disputa do impeachment da Lava Jato cresceu depois da descoberta da riqueza do pré-sal, né? Quer se derrubar isso. É um golpe que envolve a geopolítica internacional de interesse norte-americano sobre o seu quintal, que nos últimos anos estava se tornando menos subserviente, né? Mas, acima de tudo, o que a gente quer destacar é o caráter racista e misógino. É um golpe que se apoia para ganhar adesão de grande parte da população para ideologias conservadoras, né? Com auxílio da mídia, acirrando ódio, e um golpe que, acima de tudo, orienta a população contaminada pelo conservadorismo, dos Datena da vida e das igrejas fundamentalistas, né? Que são quem mais tem programa de mídia, são os programas policiais e os programas religiosos, que doutrina, junto com a Globo, uma quantidade enorme de pessoas que não têm outras fontes de informação e que passa a demonizar a população negra, suas religiões, passa a demonizar as mulheres, né? Passa a acirrar o ódio contra essa raça que deveria voltar para o lugar onde estava um tempo atrás. Acima de tudo, o golpe se mostra machista pelos inúmeros ataques machistas feitos à mulher presidenta. E isso fica inegável quando a gente vê charge, as piadas, a forma de desqualificar, né, em todos os sentidos, que eu não preciso ficar narrando, que todas nós acompanhamos, né, e que vira motivo de chacota. Tudo é motivo de repulsa, né? Com a revista Veja e a sua ideia de que Recatadas e do Lar
é o que vale a pena para uma mulher. Esse é mais um exemplo de como as forças que deram o golpe são forças anti-direito das mulheres, anti-igualdade racial, anti-direitos da classe trabalhadora, né, e estavam insatisfeitas. Nós também estávamos muito insatisfeitas com o governo Dilma e com o governo Lula. Algumas de nós, já nos primeiros meses do governo Lula, já estavam protestando contra a reforma da Previdência de 2003. Né? Eu mesmo participo de um movimento que ficou acampado durante todo o período daquela reforma da Previdência na frente do Ministério. Mas a gente sabe que essa agenda golpista vai nos levar para uma situação pior do que a que a gente estava reclamando. Pior do que a que a gente estava criticando. Né? E eu acho que nessa análise de conjuntura a gente vai poder trazer isso para cá com diferentes pontos de vista, a partir da nossa experiência. Então, a gente está enfrentando uma agenda regressiva de direitos que recai sobre a classe trabalhadora, mas recai muito, muito forte, ideologicamente, sobre nós mulheres, sobre a população negra, sobre a população indígena, sobre a população despossuída, né? Uma mudança que vai nos voltar a retirar nosso lugar de cidadania. A gente acha, para ir fechando, muito grave algumas medidas, como a proposta de desvinculação do salário mínimo, que a gente vem lutando contra isso há muito tempo. Vocês sabem que o salário mínimo, que a maioria da população que ganha salário mínimo somos mulheres, e a maioria da população que ganha aposentadoria de salário mínimo, que é o maior volume de aposentadoria, 70% das aposentadorias são um salário mínimo. E dessas, 80 e tantos % somos nós mulheres, porque as mulheres se aposentam por idade, né? Na maioria das vezes não tem proteção social, tiveram trabalho irregular ao longo da vida e acaba a gente se aposentando com os mais baixos valores, salário mínimo. Só que com a proposta de desvincular o salário mínimo, dentro de algum tempo, algumas de nós podem estar recebendo aposentadoria abaixo do salário mínimo. Então, tem vários exemplos de como isso vai afetar diretamente as mulheres e as mulheres negras, né, e as mulheres da classe trabalhadora. Bom, e por onde seguir? A gente não tem dado trégua aos golpistas, né? Hora nenhuma. As mulheres, especialmente. Desde a chamada Primavera Feminista de outubro do ano passado para cá, que a gente não saiu mais da rua. Cada hora é uma de nós por lá, fazendo alguma confusão. Né? Na próxima segunda-feira vai ter outra confusão. É a posse da nova secretária da Mulher. E várias conselheiras, várias, nem tantas quanto a gente queria, mas conselheiras de vários movimentos, alguns dos quais estão aqui que são conselheiras, vão renunciar coletivamente, sem antes, claro, deixar de fazer barulho. Então, vai sair uma carta na segunda-feira, na hora da posse, vai ter um escracho, junto com os funcionários da antiga Ministério da Mulher. Na hora da posse, vai ser mais um momento de enfrentamento dos governos golpistas, e como tem uma faixa nossa lá fora, as mulheres golpistas não nos representam. Não daremos trégua, acho que... Não sei se vocês já sabem, mas a última decisão é que eles estão antecipando o processo todo do impeachment para 5 dias. Então, talvez a manifestação grande que a gente está construindo pelo Brasil afora para o 10 de junho já seja no auge da confusão. A gente tem que botar mais força nisso. A gente acha que, se Dilma volta, a gente quer uma guinada à esquerda do governo dela. Claro que todo mundo diz, mas como ela vai governar? Governa com as ruas, é isso que a gente quer, porque com esse Congresso ela não governa para nada que nos interesse. Então, ela vai ter que governar com as ruas, e a gente está disposta a isso, nós, mulheres, de todos os setores populares. Né? E acho que, se fossem a Dilma, a gente vai aprofundar a luta por nossos direitos, porque a guerra vai ser longa, como diz a Marieta Severo, para citar outra mulher, e um depoimento que ela deu num desses vídeos, a luta pela democracia não tem data para terminar, embora o impeachment vá ter uma data. Mas a luta pela democracia a gente recomeçou agora e não vai terminar mais. E não é essa democracia estreita, a gente quer uma democracia bem mais larga. Então, eu acho que denunciar o caráter desse golpe machista e racista é um papel importante que nós, mulheres, temos cumprido. É isso.
todo dia matam pretos. Mata mesmo o povo pobre. Enquanto tu vê a Rede Globo, A democracia sofre um golpe. Pois é, dando seguimento, vamos chamar a companheira Priscila, que é do Fana Júnior. Boa noite a todas as pessoas presentes. Primeiramente, para não fugir à regra, fora Temer. Segundo, Aécio. A gente não pode também deixar de mencionar isso, porque... Pois é. Então, dando continuidade à contribuição dessa mesa para o debate, a gente percebe nitidamente que a condução do governo Temer, o que está posto por ele e por essa coalizão golpista, é um profundo retrocesso no que diz respeito aos direitos constitucionais da população brasileira. E isso ataca diretamente as camadas populares, em especial mulheres negras, comunidades tradicionais, LGBTs. A gente sabe que esses são as mulheres, esses são os principais alvos desse ataque golpista, dessa coalizão. Não há como reconhecer um governo que, além de golpista, está pautado em interesses individuais, né? Esses interesses que é de uma maioria de parlamentares eventuais, né? Aqueles que só aparecem em momentos críticos, né? E obviamente, que dá visibilidade, né? E que eles só aparecem nesses momentos em benefício, né? É meio que uma moeda de troca para barrar os escândalos de corrupção que está posto aí na mídia, né? Abafada de um lado, né? Porque a gente também não pode deixar de reconhecer que há uma mídia que contribui para esse processo de impeachment contra a presidenta legitimamente eleita, mas também há as mídias alternativas, como a gente viu, o Mídia Ninja, que é uma dessas mídias alternativas, e a maioria são jovens, que tem contribuído para esse outro olhar, esse olhar alternativo e realmente verdadeira dos fatos, como eles estão postos, né? E aí, uma coisa que acontece, que é de verdadeira preocupação, que foi uma das primeiras ações desse governo, é a exclusão do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos. Também do MDA, que tratava das questões quilombolas e indígenas, dos assentados, da agricultura familiar, e do MINC, que aí ele voltou atrás, né, tendo em vista a movimentação de massa que ocorre no Brasil atualmente. Ele voltou atrás nisso, mas voltou atrás como? Sob quais condições? Né? Quem vai estar à frente disso? Então, essa exclusão ela já direciona de forma impactante para quem esse governo trabalha, né? Que não, com certeza não são para as minorias no que diz respeito aos direitos constitucionais. É uma representação simbólica de um governo sem mulheres e sem negros, porque aí é que está o problema. Mulheres e pretos dentro de um governo é problema para qualquer manutenção de privilégios burgueses, brancos, heteronormativos e masculinos, né? E ter mulheres e pretos e pretas dentro desse governo, obviamente que a gente vai estar atrapalhando o caminho desses que estão aí. E aí, a orientação, né, de inclusão social pelo reconhecimento da diversidade, garantia radical do empoderamento desses sujeitos que são minorias, eles simplesmente são colocados para debaixo do tapete, né? E aí, a gente percebe que esse projeto chamado Ponte para o Futuro, que, na verdade, aponta, como muita gente fala, para o abismo, né? Para o passado, para, sabe, o mais escuso que se possa imaginar, falando de Estado democrático de direito, ele se guia pelo patriarcado, pelo racismo, pela misoginia e pelos interesses do capitalismo financeiro.
Nada além disso. Né? E, consequentemente, a gente sabe que quando fala dessas violações de direitos, dessas opressões, a gente está falando de um padrão que ele precisa ser mantido. E, consequentemente, não somos nós que estamos englobadas nesse padrão. E aí, esse ponto para o futuro, e a gente percebe nitidamente nisso, que ele tem como meta a privatização dos direitos constitucionais, educação e saúde, principalmente. E aí, logicamente, e aí, com perdão e a licença da palavra, querem fuder com a gente. Né? Fuder de uma forma violenta. Pois é. Desculpem, mas fuder no mau sentido. Né? Reforçando uma lógica de desmantelamento do Estado democrático de direito, né? Porque se não tem saúde e educação para a população pobre, marginalizada desse país e, consequentemente, das mulheres negras, porque sabemos que o tempo todo carregamos todo esse fardo de opressão nas nossas costas, sabemos que seremos nós as primeiras vítimas desse processo de desmantelamento do Estado democrático de direito. Isso sem mencionar a mão armada desse Estado, a polícia personificada na polícia militar. Não há como a gente deixar de não mencionar isso. Essa polícia, esse modelo de polícia que está aí, está para fazer a manutenção desses privilégios e colocar no nosso lugar, como a Silvia falou, vocês não podem sair daqui, reprimir, violentar e se sair, se botar o pé para fora, mata. Mata. E aí, como as Cláudias, né, que foram arrastadas, como a chacina do Cabula, que aconteceu aqui recentemente, como a menina que eu esqueci o nome, a Luana, que foi morta, né, foi espancada pela polícia, não sabia nem o nome, nem de onde ela era, nem sabia nada. Né? E a gente percebe que isso há um avanço, uma naturalização dessa violência, né, que é de uma forma absurda, como aconteceu agora da menina que foi estuprada por 33 homens, e ainda justificam como ela sendo a culpada porque ela frequentava bailes funk, se drogava e fazia... Que teve filho com 13 anos, que isso não influencia em nada. Se ela não queria, foi estupro. E essa naturalização da cultura do estupro e esse governo que aplaude isso, a gente vê nitidamente quem são as primeiras, quem está nessa linha de frente desse extermínio que está em curso. E aí, por fim, eu quero chamar a atenção para que é a responsabilidade do Estado garantir o bem-estar social das pessoas. E aqui, como a gente fala desse lugar de mulheres negras e populares, é dever do Estado garantir o nosso bem-estar social em todos os aspectos. Só que esse governo que aí está, não se iludam que de longe querem isso. Por fim, gostaria aqui de trazer uma frase de uma música da Isalu, que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: o machismo, os tiros, o eurocentrismo abalam, mas não deixam os nossos neurônios cativos. E por isso que a gente ainda continua em marcha. 2015 só foi o início do processo, que começou antes disso, né, Val? Começou antes disso, mas continuamos em marcha porque nossos neurônios nunca foram cativos. É uma beleza, né, gente? A gente vê essa juventude assim, com essa gana, me anima, que eu já não estou tão jovem, né? Mas não dou ousadia. Então, vamos dar seguimento, chamando a companheira Eliette Paraguaçu, da Articulação Nacional das Pescadoras. Fora Temer, né? Obrigada. Então, gente, a gente nunca deixou de estar nas ruas, né? A gente nunca deixou de lutar. Eu, enquanto mulher das águas e mulheres da floresta, mulher da lama, costumo dizer isso,
a gente sempre está nessa luta por conta desse modelo de desenvolvimento que está aí. Modelo esse que ameaça o nosso modo de vida, o nosso bem viver, né? O nosso jeito de fazer, o nosso jeito de construir. Tudo que nos cerca está sendo ameaçado. E aí a gente percebe que, com toda essa mudança que está aí, né? O top da ameaça são a vida das mulheres, né? A gente todo dia está nesse debate, todo dia a gente está enfrentando esse discurso, mas a gente, quando olha a conjuntura que está aí, a gente percebe que as coisas só vão piorar, né? A gente ia para a rua, a gente conseguia, né, ir para o debate, a gente tinha nossos espaços, e, pelo olhar da conjuntura que está aí, a gente vai perder tudo isso. Então, a gente, enquanto mulher que está lá na ponta, lá no finalzinho, né, e que tem a maior dificuldade de quem está na cidade grande se mobilizar, imagine nós que está lá na ponta, o que é que vai ser dessas mulheres. E eu queria lembrar de fatos de quando esse empreendimento chega, eles arrastam tudo que tem por ali, todo o modo de vida da gente. Nossas mulheres elas estão sendo violentadas como se fosse um objeto qualquer. E esse modelo vai aumentar mais empreendimentos, sem pensar que ali tem um povo ocupado. Ali tem gente que gera a renda desse país. É como se a gente não nos enxerga, como se a gente não existisse. Então, se o governo que estava, a gente já perdia direitos, com esse, nem direito vai ser arrancado de todas as pautas que estão aí na frente. E aí a primeira coisa que a gente vai perder com esse governo é a perca do território. E aí a gente está falando do território pesqueiro, a gente está falando do território quilombola, a gente está falando do território indígena, a gente está falando do pessoal da agricultura familiar, a gente está falando do fundos e fecho de pasto, o pessoal ali da quebradeira de coco babaçu. A gente está falando de um povo que bota comida na boca desse país, gente. A gente está falando de uma classe trabalhadora e que gera toda a renda do nosso país. Então, assim, e a exemplo disso, a gente queria bem lembrar de que a competência do INCRA de regularizar as terras quilombolas, aí a gente já está falando de direitos, né? Eles jogaram para o Ministério da Educação. Imagine como se o nosso modo de vida fosse uma festa cultural, sem contar de que, nesses territórios, a vida da gente está ali, tudo que a gente tem de riqueza está ali, é como se a gente fosse meramente uma festa folclórica, né? É esse olhar que tem para com a gente. Então, um outro exemplo, as mulheres pescadoras, eles estão mudando agora de mulher pescadora para apoiadora da pesca. E aí a gente sabe que o machismo reina, né? O machismo, o ódio à nossa classe, tudo isso impera. Então, a gente agora, em vez de ser uma pescadora artesanal, eu vou ser apoiadora de pesca. Então, eu vou ser uma apoiadora do meu marido, né? Desqualificando, desconhecendo a questão cultural. Eles não nos reconhecem como um povo de cultura, como um povo de tradição, porque a gente não está ali por acaso, a gente não está ali para fazer números, né? A gente está ali para manter as nossas origens, a nossa cultura, o nosso modo de vida. E é por isso que a gente está aqui até hoje. Então, é exemplo disso, quando esse governo começa a olhar a gente como uma festa cultural, imagine o que vai ser. E isso a gente está falando de 10 dias, se eu não me engano, né? De Temer. Em 10 dias ele conseguiu derrubar. A Previdência Social, gente, ele destruiu. E isso impacta na vida de nós, mulheres, né? Então, assim, aí a gente olha de que... Então, aí, quando o povo se manifesta contra essa questão da competência do INCRA para o Ministério da Cultura, eles jogam para a Casa Civil. E quem vai dizer se o território é quilombola ou não é Temer. Imagine que a gente vai perder o direito de se reconhecer, porque é a gente que diz se a gente é quilombola ou não. Agora, quem vai dizer isso é Temer. Então, assim, olha a conjuntura que está
aí para a gente, né, enquanto mulher. Então, assim, eles estão... Esse é o caráter do golpe, né, o caráter das últimas eleições do impeachment. A gente conseguiu enxergar em que mão a gente vai estar, né? Porque ali aqueles homens, eu estou aqui votando em nome de, parecia a Xuxa, em nome de meu sobrinho, em nome de minha filha, em nome... Assim, a gente não foi falado, é como se a gente não existia. Né? Então, dá para se ver de como é que vai ser daqui para frente. E, assim, eles estão usando, porque... E aí, menina fala de quanto a gente está morrendo, de quanto o nosso povo está sendo assassinado. Eles estão se preparando para as mobilizações que a gente vai estar fazendo e eles estão chamando as Forças Armadas para combater essas mobilizações daqui para frente. Então, a gente não vai mais fazer mobilização, porque era uma coisa que a gente conseguia, o nosso povo na rua, eles conseguiam ver que a gente ia em massa, então eles estão agora amedrontando com polícias e não vai ser para bater, vai ser para matar. Então, assim, a gente fica muito preocupado e a gente vê qual é o caráter. É um caráter de ódio à nossa classe. Eles não aceitam dividir esses espaços com a gente. Então, a gente ainda tem tempo de, né, tomar de volta as nossas conquistas, ir para a luta, é o que a gente sempre faz, mas dizer que, daqui para frente, com essa conjuntura que está posta, com essas caras brancas, querendo dizer o que a gente tem ou de não fazer, as coisas estão bastante assustadoras, né? E de momento de a gente dizer não dá mais, mas se nesse momento está desse jeito, se a gente também baixar a cabeça, a situação vai piorar mais e a gente vai perder nossos direitos, nosso direito de ir e vir, e não é isso que a gente está aqui para isso. Está pensando o quê, gente? Está pensando o quê? Corte na carne do governo. É a sangria das mulheres negras. Bom, passando a palavra agora para a companheira Selenita, que é da Coordenação Estadual Quilombola do Tocantins. Boa noite a todos, a todas. Agradecemos a presença de vocês em apoio a esse momento, esse ato, que para nós significa muito, né? Estamos aqui com o poder da voz, podendo ser ouvidas e tomar a Deus que seguidas, né? Que a gente possa reunir mais forças. E fora Temer, claro. Represento aqui esse ato como, né, mulher negra, na pessoa da mulher quilombola, da quebradeira de coco, da pescadeira, da mulher que está no tiá, que está na cozinha, da mulher que está em todos esses espaços, a indígena. Somos mulheres negras. E, desde que eu entendo o que entendemos, a mulher vem nessa luta de organizar, e especialmente nesses momentos mais difíceis, né? Somos massacradas, mortas, mas dormimos muito cansadas e acordamos pronta para a luta num novo dia. E é com essa esperança que a gente continua organizando, que a gente continua mobilizando por uma luta de todas, né? Uma luta social, uma luta política para a política pública, que se ela existe hoje, é em prol desses movimentos que as mulheres vêm enfrentando, vêm criando, que vêm atender os nossos anseios, nossas necessidades nas bases. Sabemos que os reajustes fiscais estão aí com a lista a perder de vista, né? E que, onde deveriam reduzir os gastos, deveria erradicar ou reduzir alguns gastos que estão aí orbitantes. Eles estão fragilizando quem já é frágil.
que são nós, mulheres, jovens, que estão começando, que precisam de incentivos para começar uma vida, para começar a buscar a sua força, que começa, por exemplo, com a educação. A gente vê aí que os programas sociais que estimulam, deu um caráter de estimular a mobilidade social das mulheres dos povos menos favorecidos, estão caindo um a um, desde que esse governo golpista tomou a posse da cadeira, né, majoritária, né, nesse nosso país chamado Brasil. E a gente não pode ficar parado, claro, impulsionando essas posições, impulsionando o positivismo para os setores industriais, internacionais, vem impulsionando positivamente também o agronegócio, que também não nos favorece, não favorece a nossa classe. Vem também impulsionando a empresa farmacêutica e de equipamentos, que não estamos lá representando, né? Enquanto os nossos direitos básicos, que garantidos em leis estão sendo rasgados, estão sendo desconsiderados e anulados, como se tivesse sido construído de ontem para hoje. Foram direitos que garantimos com muita luta, com muito suor, com muitas vidas, gente, que deixaram, né, que se perderam até que conseguíssemos, né, esses direitos. E que de um dia para a noite, 20 dias, a gente vê tanta coisa cair. Me arrepio em falar isso. É triste. É triste, mas também eu creio que serve de combustível para nos animar e entendermos que ainda precisamos fazer mais, que não podemos parar. Porque, analisando esses impactos e efeitos, a gente vê negativamente acontecendo com a nossa educação. Por exemplo, a última notícia é a extinção da SECAD, instituição que promove, gente, nós já não estamos num país que tem uma educação das melhores. Aí tiram a instituição que promove, que busca por índices melhores na educação, na alfabetização. Não a educação, a diversidade, que estimula a falar das nossas culturas, dos nossos direitos, da nossa raiz, né? Que estimula a falar da nossa inclusão, da inclusão social, dos menos, de todos nós aqui representados. Temos também, infelizmente, a queda, né? A diminuição, a redução das bolsas, que incentivava os nossos jovens e nossos filhos a estarem nas universidades, estarem nos espaços se capacitando, formando para buscar melhorias, que incentivava, com isso, a Bolsa Permanência, por exemplo, reduziu-se para 2 momentos só, inserção para o indígena quilombola, para não dizer que tirou. A Bolsa Permanência tirou definitivamente o apoio a pequenos, a grupos negros, ao preto e ao de baixa renda. Não se permite mais de forma alguma. De maneira que exclui a gente do processo, né? De maneira que corta as possibilidades. Que eu acredito muito que a educação é um dos fatores que faz com que a gente, né, a gente ressurja, que a gente repense, que a gente tenha voz. Também nós temos, vai acontecer com esses cortes na educação, o aumento do analfabetismo, vai acontecer a redução da capacidade técnica, influenciando, é claro, também no desemprego, porque quando a gente não tem capacidade técnica, o que faz? Exporta, né, o trabalho, e o brasileiro fica aqui olhando, babando. Vai reduzir também um serviço que vinha não tão bom, mas que vinha atendendo de alguma forma, que é o SUS, e que agora as promessas estão cada vez piores, a gente não vê melhoria para o SUS, provocando aí um índice de mortalidade, por exemplo, que a gente vinha regulamentando, mortalidade da mulher, a mortalidade das crianças, o aumento das epidemias, forçando o quê? Um crescimento
das empresas e de planos de saúde que estão aí forçando a gente ter que nos resguardar, né? Obrigando a gente definir entre pagar um plano de saúde e pôr alimento na mesa. Não é verdade? A gente vai chegar a hora que a gente vai ter que definir se compra o remédio para passar a dor ou se enche a barriga. Da maneira que se coloca essa política, da maneira que coloca esse governo, é nessas condições que nos enxergamos. E não está longe para isso. Nós já temos pessoas morrendo por falta de remédio. A farmácia básica vai deixar de ser atendida. Temos no eixo social, né, o SUAS, fragilizando aí o empoderamento das mulheres, enfraquecendo a cultura, desvalorizando a economia comunitária, o impacto na economia local, porque se não tem dinheiro, ninguém compra, ninguém vende. Nós temos aí também a fragilidade, que já é tão frágil, mas que vinham conquistando um espaço. Nossas mulheres agricultoras, gente. Nós colocamos, as agricultoras familiares colocam a merenda escolar mais saudável, mais gostosa para as nossas crianças, coloca na mesa do nosso presidente, dos nossos deputados e senadores, a comida com mais qualidade, e que esses incentivos, nós perdendo esses incentivos, a mulher já não vai ter mais os contratos que elas conseguiam, né? Para subsidiar esses tantos outros programas que vêm contribuindo. O bloqueio dos reajustes salariais e o descumprimento do teto salarial. Assim, eu não acreditava que chegássemos a esse ponto, gente. Teto salarial. Se fala em tirar com a PL que está por aí, né? Se fala já em aprovação pela Câmara com o bloqueio do salário. Se já não está tão bom, se já não é suficiente para vivermos com dignidade. Sem se falar na moradia, na segurança, quando perdemos o direito dos territórios, quando o absurdo de colocar, não que o MEC não tenha, mas não tem capacidade técnica para fazer isso. O MEC mal está dando conta da capacidade técnica para a educação. Como vamos conseguir que o MEC regularize territórios? Nós estamos falando, gente, de territórios que estão tudo parado. Quando tínhamos na mão de quem tinha capacidade técnica, já faltava. Porque os territórios do Tocantins, nenhuma comunidade quilombola está regulamentada. Ninguém tem o título da sua terra. Todos estão lá brigando com os fazendeiros que estão nos matando aos poucos, espremendo, né, nos leitos dos rios, nas matas. Perdendo cada dia esse direito. E fico imaginando como vai ficar. Não posso deixar de falar do programa Bolsa Minha Casa Minha Vida. Não podemos deixar de falar com relação à segurança e a insegurança com o índice do genocídio dos jovens, da juventude negra, que está aí dia a dia, os nossos futuros representantes, nossos futuros morrendo, né, um a um, quando se colocam contra esse governo golpista. Os direitos trabalhistas, prioritário, aliás, que nem paritários estava ainda, né, entre homens e mulheres. Sempre ficamos com a parte menor, menos favorecida, menos salários. E, enfim, empregadas domésticas, que há poucos dias começou a pensar na possibilidade de ser reconhecida, de ter um direito quando não mais conseguir fazer os trabalhos. E já tudo caindo por terra. A palavra de ordem seria reajuste, sim, com os reajustes fiscais. Porém, se tornou desajustes. Desajustes do direito das classes e dos grupos minoritários que somos e que estamos aí, as mulheres, em todos eles. Devemos, sim, meninas, resistir. Devemos, sim, meninas, continuar por aquelas que deram a vida, por aquelas que darão e que ganharão vida. Avante a democracia, os direitos humanos.
abaixo ao pacote Temer e as regras reformistas dos programas sociais. Muito obrigada. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Só tem mulher poderosa, tanto aqui como aí. Isso é muito bom para renovar as forças, para a gente seguir em frente, porque eu ainda não dei meu boa noite, viu? Por fora Temer. Isso é para o final. Isso é para o final, me aguarde. Então, eu queria passar a palavra para a companheira Valdeci Nascimento, aqui da Bahia, da Rede de Mulheres Negras do Nordeste e do Instituto Odara, né? Obrigada, Rosana. Boa noite. Estou rouca. São horas, dias trabalhando aqui nesse negócio, essa análise de conjuntura, né? Então, eu estou rouca. Boa noite. Quero também agradecer... Calma. Vou chegar. Queremos agradecer a presença de todas vocês, porque vocês não têm noção como fortalece essa nossa ideia, né, de falar por nós próprias, né? Na verdade, a ideia desse evento aqui, construído por nós, é dar voz a nós próprias sobre o olhar dessa sociedade. Fora Temer, sem dúvida nenhuma, não só Temer, toda essa cafajestada que está aí, sujando o nosso país, né? Colocando pedras e mais pedras nos nossos caminhos, e fortalecendo o capitalismo, os grandes empreendimentos, entregando o Brasil, mais uma vez, ao capital estrangeiro e deixando a gente com a cuia na mão. Não é nada mais, nada menos do que isso. Então, não tem nada a ver, não é contra PSDB, não é contra esse modelo civilizatório falido que vem para destruir um processo de organização, de consolidação, de luta pela democracia. Porque nós não éramos nem uma democracia ainda, mas nós estávamos a passos contínuos, né, da construção de um processo democrático. Nós estávamos exercitando a construção de um processo democrático mais participativo, mais solidário, onde pudéssemos, né, construir uma outra nação, porque nós sabemos que o Brasil precisa se constituir como uma nação da diversidade, como uma nação rica que somos. Então, esse foi o processo que foi interrompido. Então, não é uma queixa, nenhuma crítica a um partido político, mas a uma concepção, a uma ideologia que quer nos detonar, que historicamente nos dominou e quer nos detonar. Então, um pouco agradecer a vocês por vocês terem se disponibilizado o tempo de vocês para vir até aqui essa noite e nos escutar, porque nós temos muito o que falar. Deu para perceber pela fala de cada uma de nós e o quanto nós entendemos de conjuntura. Eu quero chamar a atenção para isso. Parece que nós não entendemos, mas nós entendemos demais de conjuntura. E essa provocação de nós, mulheres populares, negras, olharem a conjuntura, é para dizer que, com todas as contradições que esse momento possa aparecer, esse é um momento positivo para nós, mulheres negras e populares, e do movimento social. Por que ele é positivo? Da mesma forma que nós não queremos o governo golpista que faz a gente atrasar, nós queremos uma nova esquerda. Nós não queremos uma esquerda machista, racista, homofóbica, que também está fragilizada porque elas não nos reconheceram. Nós estamos aí fazendo queda de braço contínua. Os gays, as lésbicas, os negros com o pires na mão, as mulheres com os pires na mão, numa esquerda, num campo político que nós construímos historicamente. Seja nos quilombos, seja nos blocos afros, seja na rua, nós construímos essa esquerda. E essa esquerda sempre nos distratou. Então, o momento é, sim, da gente construir frentes, mas é da gente refletir que modelo é esse, porque esse modelo está falido. Esse modelo civilizatório que coloca milhões e milhões de brasileiros fora, esse está falido. Nós acreditamos no modelo inclusivo. E nós queremos fazer o diálogo de outro lugar. Não queremos ser base, não queremos ser garrafinha, não queremos ser massa de manobra. Nós queremos ser as sujeitas políticas como força política. Por isso a gente está provocando a análise de conjuntura, para falar que todos que fizeram análise de conjuntura até agora não nos botaram na mesa, não nos convidaram para refletir, porque supostamente eles imaginam que nós não temos o que falar sobre.
E talvez nós sejamos as mais privilegiadas. Porque do lugar que ocupamos na sociedade brasileira, nós temos expertise de falar sobre opressão, sobre exclusão e, consequentemente, pensamos, mais do que ele, qual é o modelo possível para todos nós. Não é para nós mulheres, ou nós mulheres negras, ou nós gays, não. Provavelmente, nós temos mais expertise para apresentar um projeto político com a generosidade que nós somos portadoras para um novo Brasil. E é esse recado que a gente queria dar nessa noite. Nós não estamos de brincadeira, gente. Nós não estamos de brincadeira. Não é brincadeira, não. Estamos arrasadas com esse processo, porque esse processo do golpe atrasa. Esse processo do golpe confunde as nossas comunidades, confunde os nossos jovens. Isso significa que nós temos que triplicar esforços para recuperar e para dar visibilidade ao tamanho da violência que eles estão cometendo com a gente. Você reduzir as bolsas na universidade, da permanência, significa dizer, saia seus pretos, volte lá para a periferia, porque nós temos um projeto para vocês, eles têm um projeto para a gente. É a polícia que está matando aí todos os dias, cada dia, um jovem negro. Todos os dias, cada dia, uma jovem negra. Esse é o projeto que eles têm para a gente. Por isso que é golpe. Por isso que não nos contempla. Não é porque é Temer, ou não é porque é PSDB, é PMDB. É o projeto que está construído, o que é que está por trás de tudo isso. E é nesse sentido que nós vamos avançar. As mulheres populares e negras do Nordeste e do Norte, nós estamos fazendo pactos e acordos. Porque nós queremos mobilizar a sociedade brasileira como um todo. Nós queremos que os homens que venham para os nossos lados venham com suas identidades fortalecidas, mas respeite, porque nós temos identidades fortalecidas. Nós pensamos, nós temos projeto político, nós temos sonhos, mas nós também, se tiver arma para a gente pegar, a gente pega. A gente está afiada, porque nós estamos correndo risco todo o tempo. E nós queremos dizer a vocês o seguinte, nós sabemos que estamos correndo risco todo o tempo, porque parece que nós estamos sob a proteção de alguém. Parece que alguém protege. Essa ideia cristã que criaram que as mulheres são cuidadas por alguém, nós não somos cuidadas por ninguém. Nós somos assassinadas todos os dias. Nós somos atropeladas todos os dias. Nossos companheiros de militância passam rasteirando a gente todos os dias. Então, nós temos expertise, é isso que eu estou dizendo. Expertise, jogo de cintura, por isso nós podemos construir um novo país. Então, nós queremos que os homens venham com a gente, mas venham de outro lugar. Nós queremos que os brancos e as brancas venham com a gente, mas venham de outro lugar. A gente não está a fim de ceder 1 milímetro do que a gente conquistou até agora. E se não quiser ceder, não venha. Ou seja, se não estiver preparada, não venha. Só venha quem estiver preparado. Então, é esse o recado que eu quero deixar. Quero agradecer as companheiras e dizer assim, a gente arrasou essa noite. E boa noite, muito obrigada. E aí? Muito bom, né? É uma coisa assim que... Oi, tá falando? Se a mulherada se unir, vai cair, vai cair, vai cair, mas Temer vai cair, vai cair, vai cair, mas Temer vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Para a luta, para se organizar, para se organizar. Para a vida melhorar, temos que nos organizar. Temos que nos organizar. Se a mulherada se unir, os golpistas vão cair. Os golpistas vão cair. Vão cair, vão cair. Vão cair, vão cair. Os golpistas vão cair. Pensando o quê? Tá pensando o quê? Gente, agora é o momento que a gente vai abrir com modos, né? Para a manifestação da plenária. Quando eu estou dizendo com modos, não é, né, desfazendo, é porque assim, o dia todo nós trabalhamos.
né? O pessoal está cansado, né? E amanhã ainda continua o encontro. Então, a gente abre para uma fala de 3 minutos, né? Para vocês, se quiserem se posicionar, para depois a gente encerrar o nosso evento. Tá bom? Quem gostaria de se manifestar? É você, Sinara. Eu queria tocar no ponto dessa esquerda, certo? Do Lena Souza. Dessa esquerda, da gente ter uma acentuação de uma esquerda. Agora, eu acho que para isso, eu acho que nessa coisa que está aí, tem que ter uma reforma política, que é exatamente, sem isso, se a gente mantiver os critérios eleitorais e políticos, se isso não for fundo no nosso movimento, vai ser difícil realmente a gente conseguir diminuir de fato a distância entre essa representação que está no Congresso e a sociedade. E isso que a gente quer e deseja. Embora eu ache que realmente está nas ruas. O direito, como foi a frase lá, Vilma? O direito está nas ruas. O direito achado na rua. Achado na rua. Certo? Então eu acho que sem dúvida, mas eu acho que precisa incluir nessa... Agora eu quero sim parabenizar. E eu estou ficando velho, o alemão está me pegando, estou cheia de problemas, mas estou muito feliz, me anima muito de ver essa juventude negra arretada que mudou o nosso feminismo, que a gente também contribuiu, um feminismo mais nascido muito dentro de academia, apesar de eu não ser acadêmica, meu negócio é ativismo. Mas muito legal, muito feliz. Com as coisas da MB, da SESI sempre, do SOS, nem se fala. Obrigado. Quem mais gostaria? Vou jogar o microfone, quem pegar? Tem que ser com modo. Boa noite, ela me falou que tem que ser com modo. A pessoa tem que ser uma coisa assim. Eu sou Tânia Palma. Sou bem daqui de pertinho. Primeiramente, fora Temer. Fora Temer. Bom, observe, né? Foi muita coisa aqui. O negócio aqui foi difícil. O negócio aqui tá difícil, né? É difícil aqui com o povo aqui que falou antes de mim. Foi muita coisa, eu anotei na frente, atrás aqui. Mas eu queria destacar algumas questões que eu acho que é importante nessa atual conjuntura que a gente está vivendo, né? Eu acho que pelo menos eu acredito que nós não tínhamos ilusão, né? Esta não é ainda a sociedade que nós queremos. Né, Wadaci? Esta não é ainda a que valoriza os nossos direitos, a que reparte de forma igual, a que nos coloca de forma igual nessa diversidade de sermos mulheres, de virmos de qualquer lugar que a gente esteja. Mas eu acho que tem grandes desafios nessa conjuntura para a gente reconstruir, né, reconstruir a luta, firmar e posicionar essa luta, porque, evidentemente, essa mudança brusca e radical, essa onda conservadora que passou e que ainda está por aqui, ela vai, evidentemente, abater em nós. Né? Abater em nós... E nós, do ponto de vista da nossa sobrevivência, né? Do nosso direito de existir, né? Do nosso direito de existir enquanto pessoas, enquanto sujeito mesmo. Então, nesse desafio, porque assim, essa luta é colocada para nós como alternativa ou como a principal de sobrevivência. A gente não tem tempo para divã. A gente não tem tempo para depressão. A gente não tem, né? Porque não tem. Então, assim, é nosso direito de existir. É a condição de existir, é essa condição de lutar, né? E nesse desafio, nesse principal desafio, porque ao desmontar, né, ao desmonte assim absurdo dos direitos sociais, assim, dos pequenos avanços que a gente teve, o rebate
diretamente é nas mulheres. Né? Nós somos, e hoje foi dito lá no evento, 70% da população pobre do mundo. Então, é em cima dos nossos corpos e da nossa vida que o impacto dessa conjuntura vai rebater. Porque é quem vai para o posto de saúde, é quem vai para a DEAN, é quem vai para os serviços no seu território micro e, evidentemente, nas nossas costas, ele vem muito mais que rapidamente e a gente sente, Silva, com certeza, mais rapidamente do que até outras pessoas que estão por ali, pela universidade, tal coisa, tem outras alternativas e outras saídas, tá? Para nós, não tem saída. Então, eu acho que é nessa garantia de existir, né, nesse direito, porque a gente tem que lutar para existir, lutar para se reconstruir, né, e para enfrentar isso que está aí. Para enfrentar isso está aí. Tudo que as companheiras disseram aqui. Nós, as pescadoras, as marisqueiras, as produtoras de reciclagem, quer dizer, é nós que vamos sofrer mais nessa sociedade misógina, racista, sexista, homofóbica e tudo que foi dito aqui. E essa pobreza que recai sobre nós, né? Essa disputa de uma sociedade eminentemente capitalista, né? E nós estamos falando de um lugar que não é defesa do capitalismo, que nós somos anticapitalistas, estamos nos firmando aqui enquanto anticapitalistas. Não é esta sociedade que nós queremos. Não é esta sociedade, com certeza. E aí, na hora que a transição, essa que foi de romper com pequenas coisas, que a agenda política do governo não conseguiu dar conta, porque abandonou também uma agenda que era coletiva. A agenda coletiva foi desprezada. As alianças não foram feitas todas conosco. Foram feitas algumas alianças, pequenas alianças conosco. E as outras foram feitas com eles. Mas nós sinalizamos, porque os movimentos estavam sinalizando. E aí recai sobre nós a criminalização, né? Para vocês, além da pobreza, da miséria e tudo, tem também que criminalizar esses movimentos, bater neles, chamar a polícia, tal e coisa e tal. Então, assim, a disputa hoje também é pela informação. A gente tem que disputar cotidiano. Você vai no ônibus falando de golpe com o outro. Você vai em outro lugar, fala de outro. Vai na feira, fala de golpe. Vai ali, tem que falar. É tempo todo, porque a gente não tem esse espaço que estabelece uma informação única para as massas e fica a única verdade dita, né? Lá, e que as pessoas... Aí eu perguntei ao menino, hoje, do colégio Manuel Devoto, me diga aí, quantos professores falaram de golpe? O que você ouviu falar aí sobre... Aí ele disse assim, eu vi na internet que Dilma caiu, porque a gente não consegue nem fazer com que os educadores nas escolas discutam e apresentem de forma exaustiva a discussão disso. A explicação disso e a discussão, quer dizer... Graças à internet ou ao WhatsApp, os meninos ainda vê uma coisa ou outra ali, tal e coisa e tal, né? Para entender, aí diz assim, eu pergunto lá a dona Maria das Neves, lá na Avenida 7, que vende milho, mingau, não sei o quê. Ela me disse, tiraram o Dilma. E aí, o que a senhora está achando, dona Maria das Neves? Lá, a senhora está achando o quê? Ela me disse, você imagina, eu só achei assim que tirou a mulher. E ficou os homens sozinhos, mandando em tudo. Quer dizer, é uma explicação real. Sim, real. Então, a gente aí tem que chegar a dona Maria das Neves ali, ó, e tecer o dito rosário para ela entender mais ainda. Porque ela também repassa informação quando ela está vendendo. Entendeu? Então a gente tem que disputar esse direito da informação como direito humano, necessário, entendeu? De que a gente precisa ter informação verdadeira, de qualidade, e essa foi nos negada quando eles quiseram golpear. Então, assim, para mim não delongar demais, nesse desafio de construção de uma nova agenda, e uma nova agenda, observe você, para enfrentar um golpe como esse, num Brasil tão diverso, num continente desse, não é brincadeira, porque a gente também não é brincadeira. Para estar
A gente não é um é verde, um amarelo, um pensa assim, outro pensa assado, um diz isso, outro diz aquilo. A gente briga entre nós, entre o vizinho, entre o outro. Fazer um pacto e uma aliança de que o que é que a gente vai disputar para uma agenda coletiva. E deixar as nossas diferenças, né, Silvia? As diferenças do feminismo, as nossas amarguras de outros campos políticos, para construir uma agenda coletiva, para botar na mesa um novo projeto que Valesca está falando. Eu estou aprendendo com elas. Um novo projeto que possa incluir e possa discutir com todo mundo uma outra forma da gente disputar o Brasil. Agora a saída é essa, é disputar o Brasil, é disputar a nossa nação, os nossos recursos, o patrimônio do povo, o dinheiro do povo, é tudo isso. Porque para nós, o que tem para nós e o que teve ao longo desses anos, a gente já sabe o que é. Né? É o chicote, é a periferia, é a bala, é a morte e é o ciclo da pobreza. Imagine o ciclo da pobreza. E eu estou passando um olho nesse negócio de ciclo de pobreza, não é brincadeira. Não é brincadeira, porque parece que o cara nasceu pobre e escolheu. Que pobreza não é condição social para você. Quanto é que você ganha? A pessoa fica até com vergonha de dizer, né? Que a pessoa fica com vergonha. É um dinheirinho assim, mais ou menos. Porque o dinheiro não dá para nada mesmo. Então, assim, essa condição social que foi nos colocada desde a colonização, porque a gente nunca escolheu ser pobre. E a gente não quer esse lugar. Né? A gente não quer esse lugar. Na hora que começa os movimentos a influir na discussão política de distribuir, né, que foi o movimento que botou essa agenda lá em cima, para distribuir essa riqueza tão concentrada, de um Brasil tão rico, né? E aí a gente vê o serviço montou é para a pessoa mais necessitada, é para o mais vulnerável. Não queremos esse lugar. Não queremos esse lugar de pobre, vulnerável, necessitado, nem hipossuficiente. Porque a gente fala de um país que é rico e tem riqueza e concentra, né? Então vamos politizar essa discussão. Na hora que há uma possibilidade de fazer essa transição, que a gente começa a adentrar, a dividir ainda 0,1% da riqueza, aí a casa cai. E tem até golpe. Né? Então, o golpe é contra nós. Aí a gente diz na feira lá, Dona Gracinha, o golpe é contra nós. Porque senão vão tirar sua barraca daí. O golpe é contra nós. Dona Maria das Neves, a Tecido Moura botou a loja de tecido na Avenida 7, tirou os camelôs. Eu fui lá falar com os camelôs. Não aceite. Não pode. Ela não pode ficar com a loja e o passeio. O passeio é público. Dando-se. Então, o golpe é contra nós. Todos os dias, disputando o direito de existir. É isso que eu queria dizer. Vamos ao pacto. Tá pensando? Essa é Tânia Palma, companheira de luta de longas datas. Democracia. Contra o racismo, nossa luta é todo dia. Pela democracia. Contra o racismo, nossa luta é todo dia. Vambora! Viva as pretas! Viva as indígenas! Viva as sem terras! Viva a juventude! Viva eu, viva tu, viva todas nós! Gente, bora aqui pra frente, olha só. 1 minuto. O Biraci é bibliotecário, trabalhou aqui. É isso, colega? Trabalhei aqui na diretoria de bibliotecas públicas.
Eu sou pós-graduado em Metodologia do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, sou escritor dos primeiros livros didáticos de cultura afro-brasileira indígena do país, fui presidente do Conselho da área de alimentação daqui de Salvador. Eu estou entendendo muito bem o que vocês estão falando. E no meu livro didático, ele trabalha a questão de gênero, que eu aprendi também a discutir questão de gênero. Mas na conjuntura nacional, que muitos bem vocês representaram aqui nas suas falas, eu quero só estar chamando a atenção dos áudios que foram divulgados recentemente, onde ali sinalizam, de fato, a questão do golpe, algo que aqui não foi citado, só estou lembrando. A Lei Maria da Penha, ela passou por várias fases, eu só vou falar da última fase, foi quando ela tomou iniciativa com movimentos sociais e procurou um organismo internacional. A partir daí, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve que tomar providência e instituiu a lei em homenagem a ela. Essa é uma pergunta. Os movimentos sociais aqui presentes estão buscando os organismos internacionais, uma vez que a gente já percebeu que aqui no Brasil parece que está tudo corrompido. Está dando para perceber isso. E concluindo, o filho do atual presidente interino foi divulgado na mídia que com 7 anos de idade, eu não entendo muito de dinheiro, mas parece que é milhões já de imóveis. É algo também que eu acho que deve estar pautando nas discussões. E obrigado pela oportunidade. Obrigado, Viracê. Mais alguém gostaria? Tem gente se coçando, tem gente se coçando. Venha, companheira, por favor. Diga seu nome. Rosalva Gomes, boa noite, meninas, boa noite, meninos. Fora Temer, fora a cafajestada toda. Então, assim, para não se prolongar muito, eu só gostaria de dizer muito obrigado, agradecer também por todos ter vindo aqui, se disponibilizar a nos ouvir, pelas companheiras que, junto com todas nós, passaram o dia nessa construção para trazer um diálogo construtivo, forte e com o nosso querer bem aflorado, né? E eu só gostaria de... um grito, vamos dizer assim. A gente não nos iludamos, a gente está em um embate, em uma guerra. A gente precisa se armar, precisamos armar as nossas trincheiras, precisamos nos conscientizar, precisamos fortalecer as nossas companheiras nas nossas comunidades, como fez a companheira com a dona... Como é o nome da dona da barraquinha? Que fez com a dona Maria das Neves. Vamos fazer com as nossas Josefas, as nossas Ritas, as nossas Marias, Creusas e todas que ficaram lá, né? E também fortalecer as nossas armas. E uma delas é o nosso voto. Muito obrigada. Tá vendo aí a companheira do Maranhão. Quebradeira de Coco, Babaçu. Mais alguém gostaria? Olha, eu queria dar um aviso, que quando eu olho para a plateia... Venha, Martinha. Quando eu olho para a plateia, eu vejo várias pessoas que eu deveria estar anunciando. Mas se eu anunciar umas e não anunciar outras, fica muito mal. Então, se sintam todo mundo anunciado. Tá certo? De boa. Boa noite, Marta Leire, do Coletivo de Mulheres do Calafate, aqui em Salvador. Fora Temer. Ele nem deveria ser vice-presidente, né? Imagine agora. Essas alianças que confundem nossa mente também, né? Também. Então, na escuta, né? Aqui das companheiras, da escuta do nosso cotidiano, eu percebo que é mais do que necessário a gente estar falando, né, insistindo sobre do feminismo, né? Esse feminismo popular, esse feminismo que faz essa
a revolução cotidiana, né? E, às vezes, somos muito despolitizadas na nossa fala por este lugar, né? Este lugar de estar em uma organização popular, estar falando desse feminismo popular, do feminismo, né, negro. Então, temos mesmo, né, que estar no nosso cotidiano, é dentro de casa, certo? Na minha família, começando, né, quando a gente começa a escutar sobre os antigos, defendendo a questão de ditadura, né, começa esse exercício da gente de estar nesse debate, na família, nos espaços, né, da academia também, quando a gente ouve tantas barbáries dos professores, né, em sala de aula, né, e também dentro do próprio movimento, né, muito linda a fala de Valdeci, quando a gente também dentro, né, entre os nossos, a gente tem que estar nesse enfrentamento, é um enfrentamento cotidiano que a gente tem que se fortalecer a cada dia e estar repetindo e usando um mantra mesmo dessa defesa, da garantia, né, dos nossos direitos. Porque a gente procura, a gente consegue, gente, energia, não sei de onde. Eu me olho assim, vejo, não sei aonde, falando de mim mesma, né, da minha experiência, para estar dando força às companheiras que se vê, às vezes, muito confusa por conta da mídia, por conta dos bate-papos, né, ali dos guetos, vai comprar o pão, e um fala uma coisa, outro, e a gente tem que estar repetindo, e pedindo muita energia mesmo para a gente estar explicando essa situação do golpe, a situação para além do golpe. Antes do golpe, era sobre a questão do patriarcado, do capitalismo, fazendo entender essa movimentação, essas conjunturas, né, que nos atinge cotidianamente. É uma luta que, como diz também a Silvia, né, falando da frase da atriz, que a gente não vai parar, né? E, assim, das boas-vindas, né, como aqui de Salvador, para as companheiras dos outros estados, né? Legal rever, né, as companheiras, e a gente, nesses momentos que a gente abraça as nossas companheiras feministas, digo aqui Silvia, porque é da MB, a Nalba, né, Nilde, e quem é aqui da MB, do movimento que eu faço parte, e a gente se percebe nesse tocar, fora no Zap, né, que é o Zap que bombardeia, né, toda hora as mensagenzinhas da AMB na resistência, e a gente, né, se atualizando e se alimentando, se energizando com o que está acontecendo nos outros estados, nas manifestações. É muita força, gente, para todas. Um abraço mesmo, porque se a gente não pode enfraquecer. E Tânia Palma é companheira de luta das antigas, a gente vê, né? Calafate, Nordeste, Amaralina, né? A gente traça mesmo isso, né? Então, ok, obrigada. Bom. Trabalhadores do MST foram presos em Goiânia, já enquadrados na lei antiterrorista. Vocês estão sabendo isso? Não sabemos. Então, a Secretaria Nacional divulgou ontem uma nota informando que eles 3 foram presos, já enquadrados na nova lei. Isso pode colocar um pouco de lenha na fogueira aí, porque, bom, se ocorreu isso, significa que a gente então está sujeito a isso, a luta popular está sujeita a essa situação. Ir para a rua, pode ocorrer que a gente seja preso, as mulheres sejam presas. Ou seja, quem não acreditava que a lei antiterrorista seria utilizada para criminalizar o movimento, aí está agora a primeira experiência, o primeiro fato. Porque toda hora é uma informação, né? E só desgraça para o nosso lado, né? Só perda e isso daí, criminalização. Então, a Câmara acabou de criar a CPI contra a UNE, né? O Feliciano já criou a CPI contra o MST,
Aí, agora mesmo, já saiu que também o Senado votou a aposentadoria compulsória para 75 anos, né, que a Dilma tinha vetado. Então, cada hora, essa coisa de que eles estão agilizando tudo e a gente fica, às vezes, nem chega a informação para o conjunto da população, né? Que ainda alguns e algumas ainda estão querendo, mas é golpe mesmo? O que é isso daí? Né? Então, uma questão que eu queria colocar para vocês, como pode a gente estar trabalhando mais, é também como nós, diante desse ataque às nossas organizações, né, a toda essa história de luta nossa, como nos proteger disso tudo. Né? Quer dizer, o tempo todo nós estamos dizendo cada vez mais a unificação da luta é importante, a unificação das mulheres é importante, nós temos que avançar nessa unificação dos movimentos para poder fazer frente. Mas, diante desse ataque cotidiano, diário, de segundos, né? Então, como também nós, mulheres, vamos poder criar as nossas estratégias para fazer frente a tudo isso, que vocês também pudessem nos animar ainda mais nessa questão, a partir de todas as falas que foram colocadas, dizendo que podem vir, mas nós estamos preparados também, estamos preparadas também. Gente, boa noite. Eu queria também informar, né, ainda para quem não sabe, que o funcionalismo público também está em risco nesse governo. Né? Nós temos previsto para o dia 5 a votação de um projeto de lei complementar, que é o 257, que ele acaba com as garantias conquistadas por todos os servidores públicos. Né? Por exemplo, ele prevê um reajuste salarial a cada 2 anos. Né? Ele prevê que não haja novos concursos públicos, né? Também nos tempos que virão. Né? Prevê o fim do plano de cargos e carreiras. Né? Outra medida é o plano de demissão voluntária, entre outras. Né? Então, assim, eu sou do Ceará e vários governos estaduais estão esperando a aprovação desse plano para poder dar ou não o reajuste dos servidores públicos. Né? Eu sou professora e nossa database é em janeiro e nós estamos esperando, entre aspas, até hoje. Né? No governo do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, o governador tinha ficado de se pronunciar em abril, não se pronunciou. Nós tínhamos feito já 3 dias de paralisação, e como ele não se pronunciou até o dia 10 de abril, que ele disse que ia se pronunciar, nós iniciamos um movimento de greve dos professores no Ceará, para nos fortalecer, para nos animar. Né? E aí foi jogado que agora ele só ia se pronunciar no dia 6 de junho, e o secretário da Fazenda, há 15 dias, disse que só ia se pronunciar dia 10 de junho. Né? E não, assim, o que a gente prevê é só o reajuste de correção do salário, né, da inflação, aliás. Né? Praticamente não tem ganho real, é só correção da inflação. Então, diante disso, o movimento dos professores e o movimento estudantil está muito forte no Ceará. Nós temos 50 escolas ocupadas pelos estudantes e ontem professores e estudantes ocuparam a Secretaria da Educação do Estado. Né? Então, assim, para dizer que diante desse contexto, né, ele não vai, a gente vai sofrer, né, de um certo modo, talvez em algum momento a gente recue, mas que um contexto de repressão ele fortalece a nossa luta. Né? Nós não vamos retroceder nas nossas conquistas. Então, independentemente de quem seja o governo, se o governo retira os nossos direitos, as nossas garantias, nós vamos à luta. Obrigada. Bom, a mesa aqui eu percebi que se articulou e Valdeci vai pegar a palavra. A gente já está encerrando, né? Porque o pessoal está cansado, como eu falei, tem horário de encerramento, tá bom? Nada para cortar sua palavra.
Primeiro, reafirmar essa coisa que Tânia falou, Dimas, do processo de criminalização. Então, daqui a pouco nós não vamos mais poder reunir nossos grupos, tá? Porque um grupo, a partir de determinado número, já vira ação terrorista contra o Estado. Nós vamos virar terrorista. Agora, é bom que a gente pense que terrorista tem reação, né? Tem reação. Então, como é que a gente vai se preparar, já que seremos caracterizados como terroristas, como é que a gente vai se preparar para reagir a essa caracterização? Mas, em relação ao que o nosso companheiro falou, nós estamos aí com o Fórum Internacional de Mulheres, que vai acontecer aqui em Salvador, em setembro, que estamos montando estratégias de denúncia da situação do golpe no Brasil para fora, na perspectiva de buscar alianças e um olhar de fora sobre o Brasil, a partir de informações que nós, do Movimento de Mulheres, possa passar para fora do Brasil. Ou seja, estão saindo informações sobre o que está acontecendo aqui. Então, nós não estamos só pensando no âmbito do Brasil, mas pensar para a América Latina e fora da América Latina também informações sobre o Brasil. Quanto à questão da nossa companheira, eu creio que nós vamos ter que fazer ações simultâneas. Nós vamos ter que recuperar. Por isso, quando a gente fala na necessidade do pacto, das novas alianças, mesmo com condições, nós não vamos poder caminhar cada um para o seu lado. Então, a construção de um processo de diálogo entre os movimentos sociais é urgente, é para ontem. Porque nós não vamos poder todo dia responder a uma notícia dessa. Não tem como todo dia você lançar uma nota. Mas nós precisamos fazer o quê? É urgente que a gente construa essa aliança, né? Um pacto que a gente tenha condição de coletivamente responder. E a forma coletiva de responder, eu acredito que elas são duas. Uma é a gente ter que estar na rua mesmo, não tem jeito. Agora, a gente vai ter que ir para a rua dessa vez com a conversa com todas as Marias Joanas, né? Com mais sujeitas do que mobilizar. Porque as pessoas, tem um monte de gente que não está querendo ir mais porque a gente está chamando só não. Quer entender por que é que vai. Então, essa é uma outra forma mesmo de você colocar as pessoas na rua. A gente vai ter que ir para a rua, o pacto de aliança, e nós vamos ter que fazer o corpo a corpo que a gente sempre fez, né? Que é humildinho, que é com o motorista do táxi. Parece que é complicado, mas nós vamos ter que recuperar isso. Uma outra coisa que precisamos recuperar é articular as assessorias jurídicas de defesa. Porque se ele vai prender a gente, amanhã vai ter que ter gente para tirar a gente. E eles não vão brincar, gente, não vão brincar. Isso é sério, porque a nossa permanência na rua vai exigir cada vez mais que eles radicalizem. E quanto mais eles radicalizam, mais a gente vai ser preso, mais a gente está com a vida em risco. Então, tem questões que nós já vivenciamos no passado, nós precisamos articular assessorias jurídicas de plantão para estar atuando nesse sentido. Só mais um aspecto que eu queria chamar a atenção. Num documento que o Fórum de Promoção da Igualdade vai lançar em novembro sobre a conjuntura atual, nós vamos mapear todas as leis que estão sendo violadas constitucionais. E vamos entregar ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público Federal. Para quê? Eles têm que atuar no sentido de garantir a Constituição. Você tem um governo interino? Tem, mas o governo interino não pode violar a Constituição. Esse também é um instrumento que a gente pode estar usando como estratégia, né, de enfrentamento dessa conjuntura. Vai dar certo? Só fazendo para ver. Então, eu acho que é um pouco nessa direção que alguém disse assim, a gente tem que se prevenir, nós temos que estar alerta, em estado de alerta, porque é tensão, a gente tem que tomar cuidado, a violência da polícia vai ampliar, né? Nós sabemos o que é que vai acontecer nos nossos bairros, então nós precisamos nos armar, nos instrumentalizar. Alguém falou aqui de armar, eu acho que a gente precisa nos armar para enfrentar esse momento, que é um momento complexo demais. A gente estava desacostumado desse momento. Valeu, Val. Eu vou passar para a Silvia, que também vai complementar, ou vai falar também, né? A gente entrou num acordo aqui de algumas coisas que a gente andou discutindo e que vale aqui nesse momento. Respondendo e trazendo informação também. Sem dúvida, a repressão vai aumentar, porque a resistência está dando certo.
É por isso que a repressão vai aumentar. Até agora ela não entrou, porque eles não estavam acreditando que ia enfrentar a resistência. Eles iam achar que a lavagem cerebral da mídia golpista era suficiente. Mas a gente mostrou que os movimentos sociais, no boca a boca, no sem dinheiro, no panfletinho, no zap, circula informação e a gente está conseguindo construir resistência, né? E com setores progressistas médios, de classe média também, muitos artistas progressistas, não são, né? Não estão da periferia, mas estão entrando. Mas o movimento de periferia também chegando. Então, a resistência vai, como eles precisam e desejam fazer esse golpe funcionar, eles vão reprimir a resistência. Por isso que Serra tomou a medida ontem de já orientar todos os embaixadores a desmentirem que há golpe, que é para... A gente está no meio de uma guerra de propaganda. E todas as guerras, a propaganda é fundamental. E, neste golpe, a propaganda é fundamental. Eles trabalham de lá e a gente com contra-propaganda. Então, eu acho que a primeira arma é a informação. A gente tem que conversar muito. Alguns movimentos, o meu, pelo menos, tirou como orientação qualquer atividade tem análise de conjuntura. Qualquer. Você vai discutir como é que vai fazer o piquenique antes de como é que está a conjuntura. Porque é no boca a boca que a gente atualiza, você viu isso, soube isso, qualquer reunião de qualquer assunto. Porque na hora que você atualiza a análise de conjuntura, você já está multiplicando informação e levantando a resistência. Porque a gente, quando toma raiva, a energia vem não sei de onde. Então, a gente tem que ganhar raiva do que está acontecendo para não, né, morrer sem saber nada. Então, a contrapropaganda é fundamental da gente fazer. Pode fazer com música, pode fazer com ato, pode gravar vídeo, pode botar no Face, pode reproduzir a informação que você chegou, o texto comprido que chegou no seu zap, passa para o e-mail, imprime, tira xerox para a companheira lá do interior que não tem no lugar. Nem precisa interior. Na minha cidade, o bairro que eu morava, não tinha internet direito, porque dependendo do lugar, né, a internet não é rentável, então não tem. Mas aí você tira xerox e leva. Então, eu acho que essa é a primeira arma, é a informação. Porque sem informação a gente não mobiliza, não explica, não critica, não faz nada, né? Então, desde ter informação diária. Uma segunda coisa, até a consciência que as companheiras aqui lembraram que a gente tinha que falar, de que esse golpe não é uma questão nacional somente. Ele tem interesses internacionais poderosos. Então, não é contra pouca força que nós estamos resistindo. Aqui tem interesse de acabar com a geopolítica latino-americana, que vinha se... Aqui tem interesse de acabar com os BRICS e com a Aliança Sul-Sul, inclusive com os países da África. Os BRICS, para quem não sabe, passando informação, que eu também soube há pouco tempo, não é? Estava no caminho de construir uma terceira moeda, feito tem o euro. Isso iria abalar a ordem internacional norte-americana. É muita coisa em jogo. Esse golpe se consolidando, acabando esse ciclo desta coalizão que estava no poder, que incluía o PT na liderança, acabou BRICS, acabou soberania latino-americana, acabou muita coisa. Então, a gente vai ter aí... É uma correlação de força pesada, não é pouca, não. Então, queria lembrar, né, para também quem não tem essa informação, a embaixadora que estava no Brasil nos meses antes do golpe, nesse período de 1 ano e meio, era a mesma embaixadora que estava em Honduras quando aconteceu o primeiro golpe parlamentar, que é uma forma nova de golpe, que muita gente fica pensando que não é golpe porque não tem arma, não tem militar, mas é um golpe, está na ciência política, já estudado. Esta mesma embaixadora foi transferida para o Paraguai, passou 2 anos lá e veio o golpe. Depois, não, na Argentina ela veio para cá. Então, ela é especialista em constituições latino-americanas. Ela já foi embora do Brasil. O novo embaixador trazido para o Brasil, já se sabe do currículo dele, porque aí tem um monte de jornalista que sai pesquisando, ele é especialista em conflitos internos. Então, é ele que vai, como no tempo da ditadura, trazer a expertise de reprimir conflitos internos ao Brasil. Uma soma a mais, né? Porque, bom, além disso, vários golpistas
já viajaram aos Estados Unidos ao longo do processo do golpe. Tudo que a gente viu de Operação Lava Jato, vazamento seletivo, nada disso é invenção nacional, tá? Foi tudo importado do Serviço de Inteligências Internacionais, de como você faz propaganda. Então, já viajavam para lá e para cá. Moro foi não sei quantas vezes aos Estados Unidos receber orientação como é que faz esse negócio direito para funcionar, né? Fazer com que a população inteira acredite que tem um único culpado pelo negócio todo. Então, existe isso, gente. Isso não é assim, briguinha de besta, não. É briga pesada. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente está numa correlação de força muito grande. Mas precisa ter muito orgulho, porque a gente está sendo muito capaz de resistir e está conseguindo botar os caras para ir para o plano B, para o plano C, para o plano D, para legitimar esse golpe e não arruma solução. E é com essas forças que a gente tem, que a gente não sabe de onde vem, como diz Marta, que a gente vira à noite nos escrevendo e avisando para as outras e fazendo a reunião e não sei o quê, que a gente vai fazendo isso. Então, eu acho que essa é uma arma muito importante. Em relação a nos proteger, qual é a melhor arma? Informação. Tanto a rede já de advogados, e a gente está muito mais organizado do que já teve no passado, né? Como a rede internacional. Em todas as ditaduras, as informações internacionais, falar para quem está fora daqui sobre nós é muito importante. Nós estamos fazendo isso muito bem. Todos os jornais do mundo reconhecem que há golpe no Brasil. Nós ganhamos isso com nossa falta de comunicação, que o povo diz que a gente não sabe se comunicar. Que a gente, pobre assim, não tem a televisão na mão, só fala para nós mesmos. Todos os jornais do mundo, até o New York Times, que é um jornal de centro, reconhece que tem um golpe político no Brasil. E isso é por causa de quê? Porque a gente repassou isso para o mundo, pelos nossos faces, pelos nossos zaps. A gente, mais um bando de gente, isso vai circulando. Então, é informação fora, e cada caso de denúncia a gente tem que denunciar para fora. Cada caso de repressão a gente tem que denunciar para fora. Hoje de manhã a gente estava discutindo que um desafio pendente nesse momento é como é que nós vamos atuar como um campo de força, sendo diferentes, sendo desiguais, porque tem movimentos mais poderosos do que outros, tem movimentos mais reconhecidos do que outros. Tem alguns que dizem isso é um movimento social de verdade, e outros não são. Tem isso entre nós, mas como a gente atuar nesse momento como um mesmo campo, desigual entre os movimentos, mas que junto faz uma força grande que faz uma diferença. Então, a gente tem que conseguir compreender e atuar como um campo, sem baixar a guarda da nossa pauta, sem ser engolida na nossa pauta de mulher negra, popular e feminista, mas, ao mesmo tempo, somando com a luta dos outros, porque é a minha força, juntando com a força de cada um aqui, que nos dá força. E é força mesmo. A força do arroz e do feijão que a gente comeu é que dá a força de falar e ficar até tarde, e é essa força física que, juntando umas com as outras, que dá uma força política grande. É a quantidade que altera a qualidade, já dizia o barbudo velho. Então, eu acho que as nossas armas, por enquanto, são essas. Bom, gente, eu vou consultar aqui a mesa. Vocês, chegada a hora. Peraí, calma. Gente, eu queria agradecer em nome, de todas que estavam envolvidas na construção desse evento. Queria chamar todo mundo para levantar aí, para a gente se animar. Viu? Vamos agora. Vou tirar o microfone.